Agora, as aulas daqui pra frente vai ser o quê? Das etapas da construção da nossa saia godê. A primeira coisa que vamos fazer, vamos começar pelo nosso forro da nossa saia. Então, a gente vai costurar a lateral, nós vamos fazer o zigue-zague também, tá? Pra gente poder dar um acabamento bonito. E vamos colocar também o cós aí já preso na nossa saia, tá ok? Já está aqui separadinho o meu cós, né? O cós que a gente vai colocar no forro vai ser o cós que a gente não entretelou, tá bom? E vamos costurar aqui, tá? Passar uma costura reta de 1 centímetro na lateral da nossa saia. Depois a gente vai fazer o acabamento com zigue-zague na nossa máquina. Como também aqui, ó, na outra lateral, nós vamos deixar abertos. A gente só vai passar o zigue-zague de um lado e o zigue-zague do outro para a gente poder dar o acabamento. Porque nesse lado aqui, a gente vai colocar o nosso zíper invisível. A nossa saia vai ser fechada pela lateral, tá bom? E aí, depois a gente vai prender, tá? O nosso cós, tá? Já na nossa saia de forro. Vamos lá para nossa máquina e vamos fazer isso juntinhos? Então, com a minha máquina ligada, a minha saia aqui, ó, vou costurar primeiramente, tá? A lateral aqui da minha saia, tá? Fazer uma costura reta. O limite aqui de costura vai ser de 1 centímetro, tá bom? Tá? 1 centímetro de costura. Bom, eu até usei a minha caneta aqui de tecido, né? E marquei aqui o limite, né? De 1 centímetro de costuras com pontinhos, pontilhados. Vamos lá. Aqui, você vai fazer de acordo com o seu tempo, né? Com o seu ritmo de aprendizado. Talvez para você fazer isso, esse nível de costura aqui em todo o contorno é importante. Às vezes, para você que é iniciante, alinhavar a sua peça ou alfinetar a sua peça antes de levar para a máquina, para o tecido ficar juntinho e correr, também é importante. Então, você vai fazer de acordo com o seu ritmo, tá bom? Se você sentir necessidade de alinhavar primeiro para depois levar para sua máquina, faça isso, tá? Para você poder ter essa segurança na hora de você passar aqui, tá ok? Então, ó, vamos lá. Desci aqui a minha agulha, tá? Eu sei que o meu limite aqui, ó, eu posso colocar aqui a minha fita métrica, ó, 1 centímetro, que é o que eu quero, tá certo? Então, eu posso já fazer minha costura reta. Você percebe que eu sempre dou um espaçozinho, eu trago o meu tecido um pouco, a minha agulha um pouquinho para frente, deixo o meu tecido um pouquinho atrás. Por quê? Porque às vezes se a gente começar a costurar muito no início, a máquina doméstica, ela às vezes não puxa o seu tecido, entende? Então eu gosto sempre de dar um espaçozinho para costurar e aí com o retrocesso eu vou até lá ao final para poder voltar, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Costurei, ó. Dei o retrocesso, ó. Agora sim, tá vendo? Então eu consegui costurar aquela pontinha lá. Tá? Eu dou sempre um espaçozinho, começo a costurar, dou mais ou menos uns 5 milímetros de distância, porque às vezes se eu começar a costurar muito aqui no iniciozinho, o tecido não corre, tá? Então vamos lá. Seguro, ó. Um tecido tem que bater com o outro bem certinho, tá? Vai vendo, vai segurando o seu tecido aqui na frente, segurando ele aqui atrás também, tá? Para ele percorrer bem certinho, ó, tá? Pra ele não ficar dançando aqui a sua máquina. Ó, dou o retrocesso lá no final também, tá? Pra não se desfazer a costura. Ó, minha costura reta já foi feita, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Aqui por dentro, a gente vai passar o zigue-zague da nossa máquina. Se o teu tecido tiver muito desfiado, você dá uma refilada nele antes de você fazer o seu zigue-zague, tá bom? O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou passar o zigue-zague da minha máquina. Eu sempre gosto de deixar ele no número 5, que fica um tamanho bem bacana e bem bonitinho aqui na hora de fazer o zigue-zague, tá?
Passamos o zigue-zague, ó. Aí esses tecidinhos aqui que fica por fora, depois se você quiser, você corta ele, tira ele, ó, tá bom? Mas aí com o zigue-zague não tem como o teu tecido desfiar, tá? E aí, ó, eu passei o zigue-zague desse lado, vou passar o zigue-zague agora do outro lado, tá? Da minha saia, tá ok? Passo tanto de um lado quanto do outro, tá certo? Agora eu vou passar o zigue-zague do outro lado, tá? Da outra lateral aqui da saia. Porque aonde nós vamos colocar o zíper, né? A costura precisa estar dos dois lados separadas. Ela não pode estar junta, tá ok? Então, ó, a saia tá aqui, tá? Olha a costura que nós fizemos na lateral da saia, o ponto de overlock que ficou aqui dentro, tá bom? Tá? E a gente passou overlock tanto nessa lateral da saia, como também passamos, né, uma overlock desse outro lado da saia também. Aí a gente pega, né, o nosso cós aqui, ó, a gente vai colocar ele no meio. E é importante que a gente faça um pique aqui no meio do nosso cós, tanto de um lado no outro, bem certinho, né? Deixa o nosso cós centralizado aqui. Faço um pique aqui e aqui. Aí eu posiciono ele aqui, certo? E venho, ó, conduzindo ele para ver se ele vai encaixar certinho. Porque o que acontece, ó? Se eu fizer isso, eu percebo que o meu cós, ó, ele bate aqui, tá vendo? Eu tenho sobra de tecido aqui, tá? Isso às vezes acontece porque a saia godê, né, ela automaticamente, essa parte aqui, ó, ela fica enviesada. Então, às vezes, só da gente cortar, da gente começar a mexer com o tecido, tá? Acontece dele ceder um pouquinho, isso é normal. Principalmente com tecidos mais fininhos, ó, como é a viscose, né? Então, quando acontecer isso com você, né? Não pode acontecer muito. Ah, pô, sobrou isso aqui de tecido, caramba. Não, não é isso. Sobrou, vamos lá, 1,5 aqui, tá vendo? Se eu também colocar o meu cós desse lado aqui, ó, eu também percebo, né? Que também sobra, tá? Um espaçozinho também aqui. Quando eu vou encaixar ele aqui. Aí, o que acontece com isso? Primeiro eu vou lá, coloco o meu cós, eu vou fazer isso na máquina com vocês e costuro. Se eu perceber que sobrou, eu venho aqui na mesa, abro ele e corto, tá? Se é 1,5 que tá sobrando, corto 1,5 até lá embaixo. E acerto a lateral da minha saia. Faço isso tanto desse lado, como do outro lado também da minha saia, caso isso aconteça com você. Que eu estou falando que pode sim acontecer, porque todas essas godês que eu faço sempre acontecia isso. Então, eu acho que isso pode acontecer com você também, tá? Então, acontecendo, é só a gente resolver isso aí, tá ok? Aí, eu vou pegar o meu cós, aonde eu fiz o pique, que eu sei que é o meio, eu vou colocar na lateral aqui do meu cós. Daí, eu sempre começo a costura, faço assim, ó, 1 centímetro também de costura, vê se você tem 1 centímetro. Tenho. E aí eu sempre gosto de costurar um lado da saia e depois eu termino o outro lado lá, tá bom? Ó, deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Caso seja necessário, como eu falei, alfineta, né? A gente sempre utiliza o alfinete dessa forma, né? Se a gente quiser usar, é sempre assim, ó. Né? Atravessado, que aí sim você consegue costurar e não quebrar, tá, a sua agulha, ó. Ele vai passar por cima do seu alfinete, tá bom? Se quiser alinhavar, alinhava, né? Faz aquilo que te dá segurança, tá bom? Não deu retrocesso lá, mas era pra ter dado, tá? Depois eu vou dar quando eu der continuidade à minha costura do outro lado. Ó, tá vendo? Costurei aqui por cima do meu alfinete. Pude fazer isso por quê? Porque o meu alfinete está, ó, atravessado assim, tá bom? Ó, viu? Então, vamos lá, vamos dar sequência à nossa costura.
Sempre costurando, ó, teu tecido aqui tem que bater rente ao tecido de baixo, não pode ficar para cá nem descer, tá bom? Sempre assim, guiando o teu tecido sobre o outro tecido que tá por baixo. Ó, dá o retrocesso aqui, tá bom? Ó, pode perceber, tá vendo? Que sobrou na saia esse espaçozinho aqui, ó, 1 centímetro. Então eu vou lá 1 centímetro até lá embaixo e retiro isso, tá bom? Vamos fazer essa correção. Vou fazer lá na mesa com vocês essa correção. Vamos lá agora pro outro lado. Aí esse outro lado agora eu vou fazer ao contrário, tá bom? Ó, pra eu poder enxergar aqui, para o meu tecido ficar sempre, o tecido sempre tem que ficar do lado de fora da sua máquina. Nunca você pode jogar o teu tecido aqui para dentro, tá bom? E costurar. Ele tem que sempre ficar aqui, ó, por cima da bancada da tua mesa, tá bom? Esse espaço aqui, ó, ele tem que ficar livre, tá bom? Tá? Então vamos lá. Dou o retrocesso, tá? Vem costurando. Mesma coisa que eu fiz do outro lado, ó. Guiando sempre um tecido com o outro, tá? Deixando eles bem certinho. Sempre dá aquela puxadinha no tecido de baixo. Porque a tendência é sempre o tecido de baixo, a máquina puxa mais e não puxar tanto de cima. Acontece isso também na nossa máquina. Então eu sempre dou aquela, não é, é uma leve seguradinha, entendeu? No tecidinho de baixo para ele não ficar enrugado, tá bom? Ó, tô segurando aqui o de baixo, ó, que é o cós, e vem costurando. Dou retrocesso. Mesma coisa desse lado, ó. Tá vendo? Vou cortar lá na mesa também. Então, antes de levar lá pra mesa, se eu quiser, eu posso já passar um zigue-zague aqui no meu cós, tá? Apesar dele ficar, essa costura vai ficar toda embutida lá pro lado de dentro, mas é sempre bom você passar o seu zigue-zague, por quê? Senão a tua peça pode desfiar, dependendo do tecido, né? Eu sempre gosto de dar esse reforço com zigue-zague, já que tem essa função do zigue-zague na nossa máquina. Pode ser o zigue-zague ou quem tem a semi-industrial ou a industrial, você faz a overlock, né? Você vai chulear aí tudinho, tá bom? Coloquei no ponto 4 agora do chuleio, tá bom? Pra ficar um pouquinho menorzinho, ó, tá? Lembrando aqui que, assim, eu tentei fazer essa saia, né, toda com viés, aquele viés de algodão, viés de cetim, mas, sinceramente, eu não gostei. Ficou um acabamento pesado, sabe? Não daria para fazer costura francesa só de um lado, do outro lado não daria para fazer por causa do zíper, né? E aí poderia colocar o zíper, mas colocar viés. Mas eu, sinceramente, não indico viés para peças molinhas, né? Eu indico viés em saias onde peças são de brim, tecido mais pesado, mais encorpado, sabe? Não fica tão bacana. A saia ficou pesada, o caimento ficou pesado. Tanto que depois eu tive que refazer a saia todinha nessa lateral, retirei todo o viés dela, porque sinceramente eu não gostei. Eu coloquei até no bolso o acabamento de viés também, e ficou bruto, ficou grosseiro, entendeu? Deu para sentir do outro lado do tecido principal. Então, eu sinceramente preferi sim fazer o acabamento com a minha zigue-zague, tá certo?
tá vendo? E aí, ó, fica um pontinho bonitinho, fica um acabamento bonito. Aí, se sobrar essas sardinhas, depois você, na mesa mesmo ali, ó, você vai refilando ela, tirando qualquer linha, ó, que sobrou, tá vendo? E aí ele fica um acabamento bem delicadinho, fica um acabamento leve, ó, você passa a mão, não fica nada bruto, nada grosseiro, tá? Então, assim, existem peças que, sabe, a gente quer criar, inventar muita coisa, mas no final das contas acaba não dando muito certo, sabe? Então, eu prefiro ir pelo recurso mais simples, mas que a gente sabe que a gente vai alcançar, né, tanto o caimento como o toque da saia, né, não vai comprometer aí, tá, a tua saia pro lado do lado direito, tá ok? Então, ó, vai ficar totalmente escondidinho lá dentro, tá bom? Vamos lá pra mesa, eu vou cortar isso aqui com vocês e vocês vão ver. Bom, aqui a saia no avesso, tá? Ó, costura reta que fizemos, o zigue-zague e aqui a nossa costura aqui, ó, de dentro do cós com toda ela já choleada, tá? E aí o que que acontece? Nós vamos só corrigir o que agora? A nossa lateral da nossa saia, né? Por quê? Porque ela ficou 1 centímetro a mais aqui, ó, do que o meu cós, não foi isso? Não foi isso o combinado? Então eu tiro esse 1 centímetro, ó, vou lá de baixo, se eu precisar eu marco com a canetinha de tecido, tá? Pra eu saber que é 1 centímetro. Eu vou fazendo aqui no olhão mesmo, porque eu já tô acostumada, né, ó, 1 centímetro. E vou até lá o finalzinho, ó, ali do meu cós, ó, corrigido, tá? Corrijo do outro lado também, aonde sobrou também esse 1 centímetro, tá? Correção feita. Agora, o que que vamos fazer, ó, agora, tá bom? Dessa parte aqui de cima do cós, ó, daqui, e vou morrendo, ó, com o zigue-zague, com o choleado, tá? Até a barra da minha saia. Apenas isso, tá ok? Tanto de um lado quanto do outro. Aí a minha saia de forro já tá pronta, né? Depois a gente vai fazer só a bainha nela e prender ela aqui no outro cós. Aí a gente já deixa ela prontinha, separadinha, para poder ser encaixada na nossa saia principal. Então eu faço isso, ó, eu pego a minha costura, tombo aqui pra cima, tá? Até porque depois eu vou passar, tá? Aqui, pra tombar toda essa costura aqui pra cima, tá bom? Tá? Eu gosto sempre de fazer isso, pra dar um acabamento legal. E aí, ó, passa zigue-zague partindo daqui, tá? Do cós. Vamos lá. Aquele zigue-zague, aquele choleado bem bonito. Olha, gente, que chuleado, que gracinha. Bem pequenininho, tá vendo? Nem aparece muito o ponto dele, viu? Ó, tanto de um lado, nem é a linha da mesma cor, né? Aqui que é a linha da mesma cor, tá? Olha aqui, deixa eu tirar esse acabamentozinho aqui, viu? Eu, sinceramente, adoro esse ponto, sabe? Eu acho que fica um acabamento tão bacana, tão delicadinho na peça. E às vezes a gente inventa muito, coloca viés, nossa, igual eu, né? Coloquei, mó trabalhão e, sinceramente, ficou uma coisa tão bruta que, assim, é melhor não inventar. Fazer o que a gente sabe que vai ficar bacana, né? E vai ficar com uma aparência legal pro lado direito da nossa peça, né? E não perder o caimento da peça. Mas vamos lá. O outro lado, mesma coisa, ó. Partindo do lado de cima, tá? Essa parte aqui do cós, ó, tá vendo, da costura? Eu jogo, tombo aqui pra cima.
Bom, então a nossa saia aqui já está finalizada e vamos já partir para a nossa próxima aula, que vai ser o quê? Nós vamos costurar o nosso bolso, tá? Na lateral da nossa saia.